Saudações de paz, Deus abençoe sua vida, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Diogo e estou sempre passando por aqui para falar um pouquinho da vida humana baseado no que pensa a Bíblia Sagrada. Te peço que nos acompanhe pelas mídias sociais e nos ajude a seguir gravando. No YouTube, você acessa hashtag O Campo é a Rua. No Facebook, Pastor Antônio Diogo Oficial. Para acessar os status do nosso WhatsApp é 9 3320 6879 e no Instagram você nos acompanha por Pastor Antônio Diogo Oficial. Vamos a mais um trechinho da Palavra de Deus. Queridos, normalmente ainda existe nos dias atuais pessoas que gostariam de entrar numa igreja evangélica, assistir um culto e se reconfortar na boa e santa palavra de Deus. Passou-se o tempo e quebrou-se um grande tabu religioso em que cada pessoa se prendia em sua religiosidade, de maneira que alguns tinham como rivais. Chega-se ao absurdo de que alguns tinham até como oponentes, opositores, aqueles ou aquelas pessoas que não professavam a mesma fé ou que não frequentavam as mesmas reuniões religiosas. Graças a Deus que o tempo passou e a liderança foi trabalhando isso de uma forma mais amigável para que aquilo que parecia ser impossível e intransponível passasse a ser uma coisa acessível para todos. O quê? O bem comum da vida espiritual. É preciso entender que o nosso país é uma terra cristã. E a gente não pode esquecer que o cristianismo no nosso país, ele está espalhado em diversas religiões. Nós temos o catolicismo cristão, nós temos o pentecostalismo, que também é de uma ideologia cristã, nós temos uma série de outras linhas de pensamentos e filosofias religiosas que se apoiam exatamente no cristianismo. Então, o que nos deixa contente é saber que hoje o de cá pode frequentar a de lá pode frequentar a de cá, de maneira que é o ser humano na busca de Deus sem necessariamente se prender exclusivamente a uma religiosidade. Até porque o grande conselho é que se prenda na orientação da Bíblia Sagrada, a inerrante, infalível palavra de Deus. Quando você visita uma igreja evangélica ou alguma dessa natureza ao término do culto, no sentido de te convidar, se você não tem nenhuma definição religiosa para você, no sentido de saber se você gostou de estar presente naquele culto e de te convidar para agregar, para fazer parte daquele ciclo, sempre o dirigente, o pastor, o interlocutor, o orador, o pregador, aquele que está direcionando, dando a palavra, ele convida, ele pergunta se tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador de sua alma. Isso ao longo do tempo, para alguns que não entendia, trouxe intrigas, trouxe rusgas, entrou-se em salas de debates, houve discussões e muitas das vezes gerou-se também rivalidades. Eu passo por aqui hoje como também uma pessoa cristã,
aderido, grudado desde dos anos 90 na fé cristã. Eu passo para te dizer que quando há o convite, se você quer aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, o que é isso? A resposta de aceitar a Jesus como Salvador de sua alma não é trocar de religião, em hipótese alguma. Isso pode ser a filosofia, a forma de direcionar a palavra que usa o pentecostalismo, mas não necessariamente trocar de religião. O que é? O que significa aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma? É entender que até aquele dia, até aquele culto, até aquele momento, você pode ter seguido pelo seu pensamento, pela sua linha de pensamento, pelas suas ideologias, pelas suas filosofias, mas daquele dia é convidado diante da igreja, testemunha ocular de Deus na terra, se você quer entregar a direção da sua vida aos propósitos da palavra de Cristo, porque a Bíblia é a orientação de Cristo para a humanidade deixar de ser tão religiosa, mas andar no direcionamento de que ele tem para cada vida, no direcionamento que ele tem para cada um de nós. Nós podemos nascer numa religião, crescer numa religião, estudar a religião, viver numa religião e até morrer numa religião sem sequer ter conhecido Cristo, sem sequer ter conhecido Deus de verdade. Mas quando você adere a um grupo cujo comportamento é ler, é entender, é examinar, é pelo menos tentar obedecer, andar pelo rumo, pelo norte da Bíblia Sagrada, que é para nós uma bússola para o céu, um orientador a nos dar um norte sempre a estar mais perto de Deus. Então, nós perguntamos, porque o próprio Cristo disse que aquele que me negar diante dos homens, ele será também negado diante de Deus no grande dia, na eternidade. Então, por isso que nós convidamos e nos alegramos e no propósito de que você aceite a proposta de pelo menos tentar andar pelo norte da palavra de Deus, para que aquelas coisas que te prendiam ao mundo físico, aquelas coisas que te prendiam às ideologias humanas, aquelas coisas que te prendiam ao costumeiro mundo comum, possa agora não ser a força bruta da sua vida, mas com a sensibilidade do Espírito Santo, antes de qualquer atitude da sua vida a partir dali, você pensar, você analisar com base nos ensinamentos de Cristo e dizer como Jesus agiria nessa circunstância. Agindo assim, você estará de fato aceitando a Cristo como Salvador da sua vida e pode crer. A sua vida muda, né? A sua vida muda, ela passa a ter rumos, sentidos, ideologias, e você vai se sentir uma pessoa espiritualizada, uma pessoa espiritual, uma pessoa norteada, e aquilo que de outrora te aborrecia, passa a não aborrecer mais. Aquilo que outrora fazia com que você fosse uma pessoa diferente do seu normal, não vai mais te nortear, porque você será norteado pela boa e santa palavra de Deus. Tá bom? Não necessariamente mudar de religião, mas entregar os propósitos da sua vida de verdade, sem falácia, mas de verdade naquilo que pensa a boa e santa palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Diogo, sigo orientações da Bíblia Sagrada desde 16 de setembro de 1992, sou oriundo de berço católico, cristão, com muito orgulho, com muita alegria e sempre aos pés da boa e santa palavra de Deus. Espero ter ajudado, né? E que Deus em Cristo te abençoe. Você é meu irmão, você é minha irmã e Deus está em nós. Forte abraço e até breve. Até muito breve.